Olá família, tudo bem? Mais uma semana nós estamos começando, né? Então, antes, como sempre eu faço, né? Antes da gente começar no que nós iremos falar hoje, gostaria que você pudesse primeiro estar compartilhando esse vídeo, que você possa estar curtindo esse vídeo no nosso canal, que você possa pegar esse link desse vídeo e mandar no grupo dos seus amigos, no WhatsApp, seja em qualquer lugar que você possa compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar cada vez mais longe, certo? E antes de mais nada, que você possa, junto com a sua família, pegar a sua Bíblia e que nós vamos hoje tratar sobre um assunto interessante. Mas antes de tudo, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso. Deus, eu quero, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor possa, Pai, estar se mostrando a nós, que o Senhor possa estar se revelando, para que nós possamos a cada dia entender mais do Senhor, que nós possamos a cada dia estar mais perto do Senhor, que nós possamos a cada dia ter esse desejo de ler e estudar a Tua Palavra e conhecer mais do Senhor. Como diz um texto, que nós possamos prosseguir em conhecer o Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Eu já te agradeço porque eu creio que o Senhor irá colocar isso nos nossos corações. Esse desejo de te buscar e de te conhecer. E é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Hoje nós iremos falar sobre um assunto que nós não iremos falar sobre os milagres de Jesus. Hoje eu quero dar uma pausa primeiro nesses vídeos para que nós possamos fazer algo diferente e ao mesmo tempo que eu acho que vai ser enriquecedor para a sua vida. Hoje eu quero dar algumas dicas de como se estudar a Bíblia. Como que eu vou ler esse texto e entender aquilo que o texto está dizendo. Não o que eu quero que o texto diga, mas sim o que o texto está dizendo. É isso que eu quero trazer hoje nessa noite para vocês, nesse momento, nesse vídeo hoje. Então, que vocês já possam estar se preparando, que vocês peguem o seu caderno de anotações aí, junto com a sua caneta, e vai anotando essas dicas que eu vou dar para vocês, que vocês possam colocar essas dicas em prática, certo? Antes de mais nada, eu quero primeiro falar sobre um livro que eu comprei há bastante tempo, e ele diz, é esse daqui, Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica, lá do Dr. Gordon Fee. Então, esse livro aqui é extremamente importante. Eu comecei a ler esse livro faz muito tempo e eu parei, não dei muita importância para ele, mas depois de um tempo eu voltei nele, comecei a ler porque ele é uma leitura diferente que você deve fazer. Então eu comecei a ler de uma forma diferente, uma forma para estudar e para entender, e isso me ajudou bastante em tudo que eu venho trazendo aqui para vocês nesses estudos, é muito baseado nisso aqui que ele fala. Então eu indico muito que vocês possam estar procurando esse livro, ele é barato, na época eu devo ter pago uns R$50, então, não sei, deve estar mais ou menos nessa margem de R$50 a R$40. Mas é um investimento, assim, muito, muito, muito bom para a sua vida. Não é um livro que você fala, meu Deus, esse livro é de seminário, é livro... Não é isso. É para todo mundo que quer estudar a palavra. Isso é o cerne do livro, é isso que ele diz logo na introdução, no prefácio, ele vem dizendo que o intuito dele de escrever esse livro era para ajudar todos que tenham interesse de estudar a Bíblia. Então, se você tem um interesse, se você se interessa muito sobre ler, entender e estudar a Bíblia, procura esse livro aqui, ó. Entendes o que lês. É maravilhoso. Então, já fazendo esse merchan desse livro aqui, não estou ganhando nada dele, mas fazendo esse merchan desse livro, eu também quero falar sobre outra coisa que é muito importante na hora que nós vamos estudar a Bíblia. Nós vamos estudar algum texto da Bíblia, nós precisamos de uma Bíblia. Mas não de uma Bíblia no celular, sabe? Essa que você baixa aí no seu celular e leva lá na igreja para ler. Não é essa Bíblia.
é uma Bíblia de estudo. Eu acho que em algum dos vídeos que eu já gravei também, eu já falei sobre isso. Que você tenha uma Bíblia de estudo. Eu tenho 2 Bíblias de estudo aqui em casa, elas me auxiliam nisso. Só que eu não uso muito para trazer os estudos aqui a linguagem dessas minhas Bíblias, porque uma é NVI e a outra é Revista e Corrigida. Eu agora estou gostando bastante da NAA, que é a nova versão, nova Almeida atualizada. Eu ainda vou comprar uma Bíblia física dessa de estudo. Eu estava olhando o preço para trazer aqui para vocês. Está entre 150 e 250 reais. Depende muito do site que você for comprar, mas está em torno disso, de 150 a 250. Aí você me fala, Bruno, isso é muito caro. Depende. Isso é um investimento que você vai fazer para a sua vida. E isso com certeza vai ser muito agregador para você. Então, sempre procure, quando você for estudar a Bíblia, você procure uma Bíblia de estudo. Mas por que, Bruno? O que tem diferente na Bíblia de estudo e numa Bíblia comum? A Bíblia de estudo, primeiro, ela vem, não sei se vocês não têm, mas eu vou mostrar aqui para vocês. A Bíblia de estudo, geralmente, ela vem com introdução, antes de cada livro. Ela traz uma introdução, fala sobre quem é o autor, o público-alvo, a data, mais ou menos, que foi escrito, o pano de fundo, ela traz o porquê, o que motivou essa pessoa a escrever. E aí depende de Bíblias, né? Aí tem Bíblia que traz versículos para memorização, tem tema para reflexão, tem uma Bíblia minha aqui, ó, que fala sobre, só abrir aqui, traz qual é o destinatário, os fatos culturais. Aí ele fala que enquanto você lê, ele vai te dar algumas coisas interessantes, curiosidades. E ela também divide o livro em temas. Então, por exemplo, o livro de Oséias, que eu quero usar como base aqui pra gente, o livro de Oséias tem 3 temas, é dividido em 3 temas, que é a fidelidade, a fidelidade, misericórdia e amor infalível de Deus, o julgamento do pecado e arrependimento e restauração. Então ele divide. Isso é em toda a Bíblia, em todos os livros da Bíblia, uma Bíblia de estudo tem isso. Ela sempre te traz quem é o autor, o lugar que foi escrito, a data da redação, o destinatário e o público-alvo, e vai trazendo tudo isso. E isso tudo, daí você me pergunta, Bruno, para que eu vou usar isso tudo? Isso tudo te serve, te ajuda para você conseguir ter um pano de fundo do que você vai ler, do que você vai estudar. Você não pode pegar um texto, um versículo, ler aquele versículo e interpretar da forma que você entendeu. Não é isso. Você tem que ler todo o contexto. Então, a primeira dica, uma das primeiras dicas, eu já dei 2 dicas, então a minha terceira dica para você nessa noite é exatamente isso. Leia o texto todo. Então, se você está lendo Oséias capítulo 4, você não vai conseguir entender o porquê que ele está escrevendo isso se você só ler o capítulo 4, ou só ler um versículo do capítulo 4. Você tem que ler o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Dê sempre uns 2, 3 para trás, uns 2, 3 para frente, para você conseguir entender o contexto daquilo que você tá lendo, do que você está estudando. Sempre tenha em mente, o contexto vai fazer toda a diferença na sua leitura. Se você souber o contexto do texto que você está lendo, isso vai te ajudar assim, de uma forma que eu não tenho nem como explicar. Porque você, entendendo, lembra da mensagem que eu preguei na quinta-feira? Para aqueles que não leram, para aqueles que não assistiram a mensagem, vai lá e lê vai lá e assista a mensagem de quinta-feira, assista a mensagem de domingo do pastor, que você vai entender mais ou menos isso que eu estou te falando. Por exemplo, a mensagem do pastor que ele pregou lá em Jeremias, ele conta alguns fatos que são históricos e que agregam muito na hora que você vai pregar. Então ele falou que Jeremias ele era um profeta, falou que Jeremias ele era da família sacerdotal, então Jeremias ele era um sacerdote. Falou que Jeremias ele começou o ministério dele 20 anos antes do exílio da Babilônia. Daí você fala, Bruno, o que é isso, exílio da Babilônia? Outro contexto. Então você vai lá e você vai entender o que aconteceu, por que o povo foi levado cativo.
Então tudo isso está ali. Jeremias, quando você conhece o contexto, você consegue entender o porquê que Jeremias está escrevendo tudo aquilo. Quando eu preguei na quinta-feira sobre os israelitas estarem à frente do mar, eu peguei e contei toda uma história antes para contextualizar aquele momento na frente do Mar Vermelho, para que a gente pudesse entender e aquilo tudo fazer sentido. É isso que você tem que entender. O contexto vai te fazer ir muito além daquilo que você pode, ou do que você está simplesmente lendo um versículo. Vou te dar outro exemplo. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Oséias, no capítulo 6, e a partir do versículo 1, eu vou ler para vocês aqui. Oséias 6, a partir do versículo 1, diz assim: Venham e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Até aqui. Se a gente estivesse agora estudando, não é o caso, a gente não vai estudar sobre esse versículo, mas eu só vou dar uma passada aqui rapidinho para vocês entenderem. Se nós lemos esses 3 versículos aqui, nós já vemos que é uma oração que o povo está fazendo a Deus. E o versículo 3 é muito conhecido, que fala, que eu também falei na minha oração, que é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma coisa linda, né? Parece uma coisa que brota de dentro do coração. Aí você fala, mas por que o povo estava orando dessa forma? Se você lê o capítulo 5, e no capítulo 4, capítulo 5, você vê que Deus tinha falado para o profeta Oséias que ele ia destruir o povo, que ele ia acabar com o povo, que o povo estava pecando, que o povo era isso e aquilo e aquilo. Aí entra esse versículo aqui: venham e voltemos para o Senhor. E ele faz toda essa oração. Aí no versículo 4 diz assim: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Vocês conseguem entender? Depois desse contexto que eu te dei, do porquê que eles oraram porque Deus tinha falado que ia destruir eles. Então eles pegaram e resolveram fazer essa oração pedindo para que o povo possa voltar a Deus. Mas Deus, ele pega e vê diretamente o coração do homem. Ele vê que eles não estavam se rendendo, eles não estavam arrependidos de verdade. Então, por exemplo, numa Bíblia de estudo está escrito aqui no começo do capítulo 6, arrependimento fingido. É isso que o povo estava fazendo ali. Eles estavam tendo um arrependimento fingido. Essa linda oração do versículo 3 que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso daqui foi algo totalmente fingido do povo. Aquilo não era de coração. E Deus, ele vê isso e fala assim: porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada. Então, você entende agora como é a importância do contexto? Você contextualizar esse texto e saber o motivo pelo qual ele foi escrito e para quem ele foi escrito, e tudo isso uma coisa vai levando a outra. Então, de novo, eu vou frisar isso. O contexto faz toda a diferença na hora do seu estudo. Saiba o contexto. Agora eu quero ler só uma parte desse livro que eu falei para vocês do começo, Entendes do que lês, que é interessante. Vou ler para vocês aqui, tá aqui, ó. Se a palavra de Deus pode falar conosco em passagens que falam sobre o fato de mulheres usarem roupas de homens, ou sobre pessoas que devem ter parapeitos ao redor das casas, precisamos saber primeiro o que essas passagens diziam aos ouvintes originais e por quê. Então, antes da gente entender, por exemplo, nós temos que ler esse versículo 1 do capítulo 6, venham e voltemos ao Senhor.
nós temos que primeiro saber o que essas passagens diziam aos ouvintes originais. O que essas passagens diziam aos ouvintes originais? Para quem foi que Oséias escreveu? Vamos ver aqui, para quem foi que Oséias escreveu? O público-alvo de Oséias era o reino do norte de Israel e todo o povo de Deus. Então esse era o público-alvo dele. Então, como que foi que as pessoas ouviram essas palavras? Logo, a tarefa de interpretar envolve o estudante/leitor em dois níveis. Em primeiro lugar, é necessário escutar a palavra que eles ouviram. Você deve procurar compreender o que foi dito a eles lá e antigamente. Isso se chama exegese. E em segundo lugar, você deve aprender a ouvir essa mesma palavra aqui e atualmente, que aí é uma hermenêutica. Então, toda vez que você for estudar a palavra de Deus, você sempre tem essa pergunta. Você sempre fica aqui. Como que eu vou... O que essa palavra quis dizer ao público-alvo? O que o autor quis que as pessoas pudessem... O que o autor queria que as pessoas entendessem? Aí você vai... o autor queria que eles entendessem isso. Então tá bom. Então, aí você já entendeu o lá e antigamente. Você já foi lá e antigamente. É isso. Depois que você viu o que o texto diz, você vai pro aqui e atualmente. Aí que você traz esse ensinamento para os dias de hoje, sem descontextualizar o texto, sem tirar mais daquilo que o texto está falando. Isso é muito importante. Você não pode querer que o texto fale mais do que o que ele está falando. Se ele falou aqui, eu paro aqui. Eu não posso ir além do que ele está falando. Certo? Então, por hoje é só. Eu quero que vocês possam assistir de novo esse vídeo, que vocês escrevam, anotem, procurem esse livro que eu falei para vocês, Entendes o que Lês. Procurem ter uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, porque isso tudo vai te auxiliar. Sempre tenham em mente o contexto. O contexto sempre faz a diferença na hora que você for estudar o texto. E nunca queira que o texto fale mais do que aquilo que ele já está falando. Se o texto diz que é isso e isso, é isso e isso. Pronto, e acabou. Não queira que o texto fale aquilo que você quer. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha edificado a vida de vocês, espero que esse curto tempo aqui que a gente está falando, que você possa ter aprendido e que em nome de Jesus que você possa colocar isso em prática. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.